Bom, pessoal, vamos continuar então nossos estudos e hoje nós vamos começar então falando aqui sobre o conteúdo que está na página 56, que vai ser dilatação, tá? Vou fazer uma breve explicação sobre dilatação. Bom, em aulas anteriores nós já falamos sobre a estrutura da matéria e falamos sobre temperatura também. Quando a gente falava sobre temperatura, a gente sempre falava que temperatura está relacionada diretamente com o grau de agitação das partículas, tá? Então, quanto mais as partículas se agitam, então significa que a temperatura está mais alta. Quando você resfria uma substância ou um produto, significa que as partículas, ou seja, os átomos, estarão menos acelerados, vão estar andando bem mais devagar. Eles ficam em movimento aleatório sem uma direção definida, tá? E quando ele está em movimentação, os átomos, eles estão em movimentação, eles ocupam um certo espaço, tá? Então, quanto mais acelerados eles estiverem, maior espaço eles vão precisar. Então, isso significa que se eu tenho um objeto onde as partículas estão a essa distância aqui, assim, ó, os átomos estejam nessa distância aqui. E aí, vamos supor que isso aqui esteja a 10 graus Celsius. Se de alguma forma eu fizer com que esse objeto tenha sua temperatura aumentada, essas partículas aqui, ó, que estão em movimentação, vão movimentar mais rapidamente e vão precisar de um espaço maior, ou seja, ela vai ficar dessa forma aqui assim, ó. Se subir a temperatura, vamos supor que subiu a temperatura, o grau de agitação das partículas ficou maior também, então ela vai ocupar um espaço maior. Consequentemente, o objeto que isso aqui está constituindo vai ficar maior. Imagina que aqui seja um objeto a 10 graus Celsius, aqui um objeto que agora está a 100 graus Celsius. Percebam que a quantidade de átomos continuam sendo as mesmas, porém o tamanho do objeto modificou em decorrência do aumento de temperatura. Então isso aqui a gente chama de dilatação. Significa que as coisas aumentam de tamanho quando é aquecida e, consequentemente, se eu resfriar isso aqui, ele volta a ter o tamanho anterior. Então ele vai ter uma dilatação negativa que a gente chama de retração, tá? Então o objeto dilata quando ganha energia térmica e ele retrai quando perde energia térmica, tá? Então a dilatação a gente estuda ela de três formas. Na verdade, essas formas dependem do formato do objeto. Se eu tenho um objeto que eu vou observar apenas uma dimensão, objeto longo, assim poderia ser um fio, uma barra de metal, uma coisa qualquer que a gente observa apenas uma dimensão, a gente chama isso aqui de dilatação linear, tá? Linear. Agora, se a gente for observar um objeto que tem um formato semelhante a uma folha de caderno, por exemplo, assim, ó, a gente observa um objeto que tem dois lados, né? Tem dois lados apenas. Então aqui a gente calcula, observa-se a dilatação superficial, tá? Superficial. A dilatação superficial. Nós temos também objeto com mais dimensões. Aqui nós temos o que? Duas dimensões. Lateral e comprimento, sei lá, base e altura. Aqui só comprimento linear. Então a gente observa o objeto de acordo com o seu formato. Eu poderia ter também um objeto com três dimensões. O que poderia ser um objeto com três dimensões? Poderia ser um cubo, né? Um cubo, uma caixa, sei lá, qualquer objeto que tenha ali três dimensões. O objeto que tem três dimensões também poderia ser considerado um cilindro, tá? Então aqui eu tenho um objeto que tem três dimensões e aqui a gente chama isso aqui de dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica. Bom, a dilatação, então nós vamos estudar ela de três formas: a linear, a superficial e a volumétrica. Hoje eu vou falar especificamente sobre a dilatação linear, depois a gente vai ampliando aí para as outras dilatações. Bom, pessoal, então vamos lá, continuando aqui com dilatação e vamos manter o foco por enquanto na dilatação linear, tá? Aí depois a gente vai ver as outras duas dilatações, que é a dilatação superficial e dilatação volumétrica. Conforme eu já conversei anteriormente, materiais quando são aquecidos, eles ficam maiores, tá? O objeto fica maior. Quando eles são resfriados, diminuída a temperatura, eles ficam então menores.
isso nos nas suas dimensões, tá? E nós vamos começar agora a falar aqui, ó, sobre a dilatação linear. A dilatação linear é de um objeto, a gente vai analisar apenas uma dimensão. Bom, temos aqui uma formulinha, depois vocês vão ver essa formulinha sendo utilizada aqui, que eu vou fazer uns cálculos utilizando ela, tá? Mas antes eu vou fazer aqui um pequeno esboço mostrando para vocês, explicando sobre a dilatação linear. Bom, eu já falei anteriormente que os materiais, quando são aquecidos, têm a sua temperatura, têm o seu tamanho, quer dizer, quando a temperatura aumenta, tem o seu tamanho modificado, tá? Então, é dilatação linear. A dilatação linear. Somente essa a gente vai ver agora, tá? Bom, na dilatação linear é uma dimensão só. Vamos supor que eu tenho aqui, então, uma barra ou um pedaço de fio, qualquer coisa que a gente vai analisar apenas o comprimento, tá? Comprimento, a gente utiliza uma sigla para representar comprimento, que é a letrinha L. Toda vez que você visualizar um L, significa comprimento. Então, vamos supor que essa barra aqui de metal, ela tem um comprimento inicial. Inicial, às vezes eu coloco uma bolinha aqui, ou um I, LI ou L0, tá? É comprimento inicial. Vamos supor que essa barrinha inicialmente tem 2 metros, tá? Ela tem 2 metros em uma situação quando essa barra estiver a 10 graus Celsius. E conforme eu falei para vocês, se essa barra for aquecida, ela vai ter mais do que 2 metros. Se eu diminuir essa temperatura, ela vai ter menos que 2 metros. São tamanhos pequenos que a gente às vezes quase não percebe, mas existem, tá? Então, continuando aqui, nós temos então essa situação. Vamos supor que eu pegue esta mesma barra, vou desenhar ela aqui de novo, tá? A mesma barra. Só que agora ela vai ter exatamente 100 graus Celsius, tá? 100 graus Celsius. Eu falo o seguinte, eu vou fazer com 100 não, vou fazer com 90 graus Celsius. Tá muito bonitinho esse 100 graus Celsius aí. Vou fazer ela com 90 graus Celsius, tá? Uma barra de 2 metros de comprimento, inicialmente ela tem 10 graus Celsius. Agora eu vou aquecer ela até ela chegar a 90 graus Celsius, seu tamanho vai ser modificado, tá? E aí o que acontece? Eu preciso saber que tipo de material é esse. Por que eu preciso saber que tipo de material é esse? Porque aqui nós temos comportamentos diferentes. Um pedaço de metal, ele aumenta mais fácil do que um pedaço de madeira ou um pedaço de plástico. Então tem materiais que quando a sua temperatura muda em 1 grau Celsius, comparado com outros materiais, uns aumentam mais, outros aumentam menos, tá? Por exemplo, o mercúrio, ele expande muito. Quando o mercúrio é aquecido, ele expande consideravelmente. Por isso que os termômetros são feitos de mercúrio. Quando você tem uma temperatura no seu corpo, coloca o termômetro em contato com você, você consegue enxergar o mercúrio subindo dentro do bulbo, né? Você tem lá um tubo de vidro, né? Um tubinho de vidro. E aí aqui dentro você tem uma bolinha com mercúrio. E o mercúrio está bem aqui assim. Aí você está lá, sei lá, com 20 graus Celsius na temperatura ambiente. Quando você coloca esse termômetro em você, aí a sua temperatura vai marcar 36,5 graus Celsius. Aí o que acontece? Quando esse mercúrio aqui recebe essa energia térmica porque está em contato contigo, ele vai expandindo e você visualiza essa expansão, tá? Então essa expansão aqui acontece por causa da agitação das partículas do mercúrio. Se fosse uma outra substância, ela não iria expandir quando variasse essa temperatura aqui, ó. Expandia muito menos. Então tem materiais que expandem mais, outros expandem menos. Então se ele expande mais ou expande menos, tem um número que a gente chama de coeficiente de dilatação, alfa, que é um número, ó, alfa, é um número que vai dizer assim, olha, o quanto esse material expande para cada grau aquecido. Se ele expande uma vez do seu próprio tamanho ou meia vez do seu próprio tamanho, normalmente são números pequenos, tá? Eu estou usando um número grande aqui para representar isso para vocês, mas é um número bem pequenininho mesmo. Vamos supor que esse metal aqui ele tem um coeficiente de dilatação de 24 vezes 10 elevado a sexta. É negativo. Bom, pessoal, sempre lembrando que nós vamos trabalhar muito com notação científica, então é necessário você pegar esse número,
às vezes, tirar da notação científica. Por exemplo, esse mesmo número aqui escrito fora da notação científica é 0,0024. Esse número e esse número são as mesmas coisas, tá? Então, esse número aqui, vamos supor que essa barra aqui que eu estou usando como exemplo, o coeficiente de dilatação dele vale isso, ou seja, o quanto ele dilata para cada grau aquecido. Cada material tem um valor diferente. Então, no texto, no probleminha, você vai ter que saber qual é essa informação que você tem sobre o produto, tá? E aí você vai colocar na nossa equaçãozinha. Bom, continuando. Então, nós temos aqui a nossa barra de 2 metros de comprimento a 10 graus Celsius. E aí, quando ela é aquecida a 90 graus Celsius, vai haver aqui, ó, um ΔT, ou seja, um aumento de temperatura. Vai aumentar quantos graus? De 10 para 90, vai ter um aumento de 80 graus Celsius, tá? 80 graus Celsius. Então, o que que eu faço? Eu preciso, vamos supor que eu queira saber agora qual é o aumento. O aumento seria esse pedacinho aqui, ó. Inicialmente ela tem 2 metros, depois ela vai ter 2 metros mais um pouquinho porque aqueceu, aumentou. Esse pedacinho aqui que aumenta, só o aumento é o nosso ΔL. Significa o quê? A variação do comprimento. Variação do comprimento. Qual o comprimento que variou? É isso aqui, porque o resto ele já tinha esse tamanho anteriormente. Mas variou, aumentou isso aqui, ó. A variação do comprimento, tem a nossa formulinha para isso. Variação do comprimento é igual ao comprimento inicial, ou eu coloco I ou a bolinha, vezes, comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação, que é esse númerozinho que nós estamos falando aqui, multiplicado pela variação de temperatura, que é quantos graus ele aumentou. Se for um produto que a temperatura esteja aumentando, você coloca positivo aqui, senão vai ser um valor negativo. Nesse caso foi de 10 para 90, aumenta 80. Se fosse de 90 para 10, ficaria menos 80. O único detalhe que muda é isso. Então, como que a gente calcula só esse aumento aqui, tá? Então, calculando o aumento, a gente pega aquela formulinha ali e substitui os valores nela. Então, a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial, ela tem 2 metros, vezes o alfa. Eu vou colocar esse número aqui fora da notação científica, mas você pode utilizar também dentro da notação científica. Então, fica 0,1234 zerinhos, 214, vezes o ΔT, que o ΔT equivale a 80. Logo, a variação do comprimento, multiplica esse, vezes esse, que vai dar igual 0,00384 metros. Então, esse foi o aumento. Esse pedacinho que aumentou vale isso aqui em metros. Tinha 2 metros, aumentou isso aqui. Agora, vamos supor que eu falo assim, ele aumenta isso aqui e ele tinha 2 metros. Então, qual o tamanho total dele agora? Ó, comprimento final, LF, é igual ao comprimento que ele tinha no início mais o quanto ele aumentou. Comprimento inicial mais ΔL. Então, comprimento final é igual ao comprimento inicial. Ele já tinha 2 metros e depois aumentou mais isso aqui, ó, 0,00384. Então, o comprimento final é só a somatória de tudo isso aqui, 84 metros, tá? Então, isso aqui é o que nós vamos estar estudando, o quanto um objeto aumenta ou quanto esse objeto diminui, tá? E em seguida eu vou passar mais coisas sobre isso aqui. Obrigado. Bom, pessoal, agora eu vou fazer um cálculo diferente aqui, tá? Continuando também, mesmo sendo linear, só que agora a minha busca é outra, tá? Então vamos imaginar uma situação aqui. Vamos imaginar que eu tenho um fio, né? Tem um fio aqui de 1000 metros de comprimento. 1000 metros. Esse fio tem 1000 metros de comprimento quando a temperatura está a 10 graus Celsius. Vamos supor que a temperatura mude de certa maneira que ele passe agora a ter um comprimento de 1001 metro. A minha pergunta é o seguinte, qual vai ser a temperatura aqui, ó? Qual deve ser essa temperatura para ele aumentar em 1 metro, né? Eu percebo que ele tinha 1000, agora tem 1001, então ele teve um aumento de 1 metro. Qual foi o aumento de temperatura para provocar o aumento no comprimento de 1 metro? Supondo que esse material seja um metal cujo o coeficiente de dilatação desse metal seja 24 vezes 10 a menos 6, que é a mesma coisa que 0,00024. Tá? Vamos supor que esse é o coeficiente de dilatação linear dele. O que nós queremos saber?
qual vai ser essa temperatura para ele ter esse aumento de 1 metro aqui, ó. Tá? Então, a gente calcula com as nossas formulinhas. Só lembrando que nós até agora falamos em duas formulinhas, tá? Nós temos a formulinha do variação do comprimento, que é comprimento inicial multiplicado por alfa vezes o ΔT. E temos também a outra formulinha, que é o comprimento final, que é igual ao comprimento inicial mais a variação do comprimento. Por enquanto, nós só temos essas duas fórmulas. Essas duas formulinhas aqui resolvem os nossos problemas, tá? Então, eu estou em busca de quê? Da nova temperatura. Então, eu uso essa daqui, ó, porque aqui tem temperatura. Então, eu coloco aqui, ó, variação do comprimento é igual ao comprimento inicial multiplicado por alfa multiplicado por ΔT. Eu estou querendo saber ΔT? Não é o ΔT, mas pelo ΔT eu consigo descobrir. Quero saber a temperatura final. O ΔT é o quanto mudou daqui para cá. Se por acaso eu venho a descobrir que o ΔT aqui, ó, seja 50, se tinha 10 aumenta 50, então aqui seria 60. Com essa ideia eu consigo descobrir quanto vale o x. Então, vamos calcular? Variação do comprimento. Qual foi a variação do comprimento? Observando que eu vou substituir tudo menos isso. Então, variação do comprimento. Tinha 1.000 metros, agora tem 1.001. Então, houve uma variação, ó, um aumento de 1 metro. Ele aumentou 1, ó. Igual. Comprimento inicial. Esse fio inicialmente ele tinha 1.000, agora tem 1.001. Então, o inicial dele é 1.000 metros. Vezes o alfa. O alfa é esse númerozinho aqui. Então, a gente coloca 0,4024 vezes o ΔT. Bom, aqui agora é só calcular. 1 é igual. 1.000 vezes 0,0024 vai dar 0,024 vezes o ΔT. O ΔT vai junto. Bom, a gente joga a incógnita para cá, né? Letra para o lado esquerdo. Então, fica 0,024 ΔT, que é igual a 1. Troquei tudo de lado, não tem que mexer nos sinais. Não pode confundir isso, tá? Tem gente que fala, mudou de lado, tem que trocar o sinal. Quando você modifica de lado, troca de lado apenas uma parte das nossas numerações, aí sim você muda de sinal. Só que se você trocou tudo, aí não muda sinal não, tá? Então agora a gente permanece com o ΔT, que é igual o 1, e o 0,024 vai passar dividindo. Então, o nosso ΔT é igual a, dividindo 1 para isso aqui, vai dar 41,66, vai dar mais números aqui, mas vamos só ficar com isso aqui mesmo. Então, olha só, a variação da temperatura foi 46 graus, ou seja, de 10 aqui, ó, de 10 aumenta 46, opa, 46 não, 41,66. Então, significa que, se aqui tinha 10, aumenta 41,66, ó, 41,66. Então, qual é o nosso x? O nosso x, então, aqui, ó, é 41,66 mais o que ele já tinha. Olha só, porque nos cálculos, se você voltar lá atrás e lembrar quem é ΔT, ΔT é temperatura final menos a temperatura inicial. Isso aqui, na verdade, nem precisa, né? Mentalmente, você já consegue saber qual é o número ali. Mas vamos supor que você queira ter um instrumental para calcular. Então, ΔT. O ΔT a gente calculou aqui, ó, 41,66. Temperatura final, essa aqui. Eu quero saber qual é a temperatura final disso aqui. Temperatura final. Menos a inicial. Esse procedimento iniciou aqui, ó, com 10 graus. Eu coloco 10 aqui. A nossa letrinha está desse lado, tem que jogar para cá. Então, a temperatura final é menos 10 é igual a 41,66. Então, a temperatura final é igual a 41,66. Isso menos 10 vai para cá, fica mais 10. Temperatura final é igual a 51,66 Celsius. Então, essa é a nossa temperatura final. Tem que prestar atenção na pergunta. Se a pergunta é qual a variação de temperatura, o cálculo, a resposta é essa. Se pergunta qual é a temperatura final, que é o nosso objetivo aqui, ó, então a resposta é essa, tá? É muito simples. Aí eu vou passar uma lista, a lista 3, tá? É sempre bom prestar atenção, assistir meus vídeos até o final, tá? Para poder saber o que é para fazer, porque tem gente que não assiste os vídeos
e depois fica perguntando lá no Google Classroom o que é para fazer. É a lista 1? É a lista 2? Não é para fazer a lista 1, não é para fazer a lista 2, é para fazer a lista 3, tá? A lista 3, a aula de hoje, lista 3. A lista 3, ela tem 13 exercícios, 13. Aí você me pergunta, nossa, são muitos exercícios. É para fazer os 13 exercícios? Não, não é para fazer os 13 exercícios. Você vai fazer 7 exercícios. Você vai escolher dessa lista que tem 13 exercícios. Você consiga fazer 7 exercícios no caderno, copia no caderno. Tem que perguntar, é para copiar? Tem que perguntar lá. Não, não precisa perguntar lá, assista o vídeo. É para você resolver 7, você vai resolver 7 exercícios no seu caderno, tirar a foto do caderno, anexar no Classroom, Google Classroom e me enviar. Vocês vão ter o prazo até quando? Sempre vou fazer da mesma maneira. Vocês poderão me enviar até no sábado à noite, tá? Até no sábado à noite vocês façam esses exercícios, me entregue pelo Google Classroom. Se está tendo erro para fazer a postagem, pesquise, descubra qual é o problema e aprenda a postar as imagens dos exercícios resolvidos, porque eu vou trabalhar sempre dessa forma. Eu não costumo trabalhar com WhatsApp nem outro meio, tá? Resolvam os 7 exercícios, anexem e me mandam. Pessoal, façam os exercícios porque vão valer nota. Não esqueça que vão valer nota. Não é nada assim meramente só para exercitar, não, tá? Mas olha só, são 13 exercícios, vamos fazer 7 e me mandar. Se vocês quiserem fazer os 13 também, pode ficar à vontade. É bom que aprimora ainda mais o conhecimento. Dilatação linear, tá? Se você quiser pesquisar mais alguns vídeos, pesquisem. Pessoal, eu vou pedir para vocês também fazer que nem youtuber, né? Se inscrevam aí no meu canal, tá? Que esses vídeos que eu coloco no Google Classroom é do meu canal. Se inscrevam aí, porque toda vez que eu postar um conteúdo referente às nossas aulas, antes de postar no Google Classroom, talvez você já receba, já visualize o vídeo, já aprende um pouco mais, tá? E vai ser muito bacana vocês participando. E eu depois vou continuar colocando mais vídeos sobre aulas aqui, tá? Bons estudos. Um detalhe interessante. Estarei online no Webex, tá? No Webex. Eu estava na outra aula, eu fiz no Google não, no YouTube. Fiz uma live no YouTube. Só que agora eu vou estar online no Webex. Acho que é assim que se escreve, o aplicativo Webex, tá? Eu vou estar online que horas? De 10h30 até a hora que for necessário. De 10h30, 10h30 até a hora que eu achar necessário. Entrem lá, eu vou colocar o link no Google Classroom para vocês entrarem na reunião e a gente participar, tirar algumas dúvidas caso haja, tá bom? Bons estudos, resolvam 7 exercícios e me mandem até sábado. Depois, se você me mandar depois, eu não conto como presença na aula, tá? Tem que resolver e me mandar para eu contar como presença. Até.